Olá, pessoal, bom dia! Como é que vocês estão por aí? Bom, estamos começando aqui nossa live de sexta, nossa Friday Live aqui. Hoje nós vamos comentar mais uma vez os assuntos do blog, né, das pessoas que eu mando aí toda segunda-feira um e-mail para as pessoas que estão inscritas lá no meu blog arturgalvão.com.br. A ideia hoje é desse encontro a gente poder aprofundar um pouco mais os assuntos, né, o tema que a gente mandou lá no e-mail, que é como que a gente pode criar barreiras para enfrentar aí, para impedir essas avalanches das pequenas coisas que acabam tentando soterrar a nossa habilidade, nossa capacidade de levar nossa empresa, nossos negócios para frente. A gente falou muito sobre compromisso externo, como é que a gente assume um compromisso externo de valor. Então, bom, deixa eu me apresentar mais uma vez, né, para quem estiver aqui acompanhando pela primeira vez. Eu sou Arthur Galvão, sou especialista em marketing de percepção e o meu trabalho é ajudar as pessoas, empreendedores, a viverem de forma próspera, fazendo aquilo que eles amam fazer, né? Não só se tornando melhores naquilo que eles fazem, mas também tendo a habilidade de serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. É isso que a gente quer para a vida da gente. Uma vida onde a gente possa fazer o que a gente ama, lucrar com isso, né? Crescer, criar outros pontos de prosperidade na vida da gente, tendo reconhecimento, valor do mercado, sentir que realmente está valendo a pena. Esse é o caminho. A gente está aí numa sociedade que muitas vezes passa por uma doutrina, vamos dizer assim, né? Ou por uma cultura, melhor dizendo, onde parece que a gente tem que trabalhar muito fazendo alguma coisa que a gente não gosta para poder suprir aí os recursos de viver a vida que a gente quer, de fazer as coisas que a gente gosta, né? Então parece que a gente tem que trabalhar uma vida inteira para um dia se aposentar e finalmente fazer as coisas que a gente gosta, ou que a gente tem que realmente aceitar um monte de coisa que a gente não quer fazer, um monte de coisa que não traz prazer para a vida da gente, para a gente poder comprar as coisas que a gente quer. Pode ser assim, é uma escolha de cada um, mas no meu ponto de vista é de que não precisa ser assim. Nós não estamos condicionados a isso. A gente pode criar uma vida próspera realmente fazendo o que a gente ama. O que a gente precisa fazer, que eu repito sempre aqui no canal, é criar nas pessoas uma percepção sobre a necessidade do que a gente faz, a nossa habilidade, né, que as pessoas sabem o quanto nós somos bons em fazer, e a dificuldade de substituir a gente. Se a gente encontra os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa vocação, direciona a nossa vocação para solucionar um problema de vida ou de negócio das pessoas e cria nelas, consegue desenvolver nas pessoas, né, estimular nas pessoas a percepção sobre a necessidade do que a gente faz, a nossa habilidade de fazer e a dificuldade de substituir a gente consegue sim prosperar, consegue que o mercado queira rentabilizar a gente por isso. Então, todas as vezes que a gente se encontrar, provavelmente eu vou repetir isso para vocês, porque a repetição é uma das formas de quebrar o paradigma de que não é possível, de que é difícil, de que isso é só para alguns escolhidos. São paradigmas, são crenças limitantes que estão impedindo de viver a vida que a gente sempre sonhou em viver. Então, antes de começar aí o nosso assunto efetivamente, eu quero agradecer demais a vocês pela oportunidade de estarem me acompanhando aqui. Vocês não fazem ideia do nível de stretch, né? O que significa isso? A zona de expansão na qual eu estou me colocando para poder estar aqui toda sexta-feira, 7h30 da manhã, com vocês, trazendo um tema novo, dicas aí, orientações práticas de como é que vocês podem melhorar os resultados de vocês no dia a dia. Então, é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto, dormir até um pouquinho mais tarde, repetir para mim algumas frases do tipo, poxa, você merece descansar, já trabalhou tanto durante a semana, mas estar aqui tem me tornado uma pessoa e um profissional ainda melhor. Eu preciso estudar ainda mais para poder trazer as informações para vocês, eu preciso me dedicar ainda mais e a zona de crescimento onde isso está me colocando é maravilhosa e eu agradeço muito a vocês porque é o respaldo, né, esse reflexo de vocês estarem acompanhando, comentando, dando dicas, reconhecendo também, né? Muitas vezes as pessoas trazem aí suas palavras de carinho, trazendo um elogio. Como diz nosso mestre Lucas Fonseca, eu tomo posse, é isso aí, para a gente poder ir para frente. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Quem não se inscreveu ainda lá no blog, só repetindo, toda segunda-feira eu disparo um e-mail para as pessoas que estão inscritas no blog arturgalvão.com.br e elas vão recebendo aí um tema para começar a semana e no final da semana, na sexta-feira, eu trago esse tema de volta para a gente poder aprofundar. E aí eu trouxe algumas coisas muito legais para a gente conversar hoje. Vou começar a falar com vocês de uma frase que eu gosto, um pensamento, né, do Thomas Edison, e ele fala o seguinte: 5% das pessoas pensam, 10% das pessoas pensam que pensam
e 85% das pessoas preferem morrer do que pensar. Já parou para pensar nisso? Olha que legal. Quando a gente fala sobre o Pra Mim Já Deu, né, que foi o título do e-mail que eu mandei para a turma lá no blog, o que é esse Pra Mim Já Deu? É quando alguém chega pra gente e diz assim, olha, basta, não passa desse ponto. Para mim, aqui é o ponto limite. A gente não gosta de ouvir isso, né? Não é confortável pra gente dizer isso. Mas provavelmente essa pessoa que está dizendo, está fazendo essa afirmação pra gente, do pra mim já deu, não foi a primeira vez que ela pensou sobre isso. Provavelmente ela veio remoendo esse sentimento, veio acumulando, até uma hora ela explodir e dizer, ó, basta, pra mim chega, acabou, esse aqui é o limite. Quando a gente chega nesse pra mim já deu, quando a gente expressa isso pra alguém, e às vezes, muitas vezes a gente expressa isso pra gente mesmo, significa que a gente está se colocando num ponto onde a gente não quer mais viver aquela experiência, aquele sentimento que estava construindo essa emoção dentro da gente, né? Essa experiência que estava levando a gente a frustrações, a mágoas, arrependimentos. Eu sempre falo muito aqui, né, do medo, da raiva e da tristeza. São sentimentos, né, emoções básicas que derivam todas as outras. Então essa pessoa provavelmente veio acumulando isso. Ou seja, nesse momento em que ela está acumulando, ou ela não está pensando sobre isso, ou seja, 5% das pessoas elas não pensam, desculpa, 5% das pessoas pensam, estão com clareza para isso, estão presentes para isso. 10% das pessoas provavelmente pensam, que é o mais comum de acontecer. Então essa pessoa está no racional ali, criando as reflexões dela a partir das expectativas que elas têm sobre a gente. E 85% das pessoas preferem morrer do que pensar. O que significa morrer? Morrer é desistir em algum aspecto da vida. A gente desliga a chave daquilo ali. Ou seja, eu estou muito chateado com alguém, mas ao invés de ir até essa pessoa e dizer para ela com clareza sobre o que eu estou chateado, eu vou pedalar, eu vou para academia, eu vou assistir um filme, eu levo a minha atenção para um outro espaço, eu mato aquela ideia naquele momento, esse aspecto de vida fica morto para mim. Aí eu sigo a vida, mas daqui a pouco isso volta, eu tropeço com aquele cadáver emocional ali mais uma vez, até uma hora que eu falo assim, poxa, isso aqui está me aterrorizando e para mim basta, para mim já chega. Então a frase aí, o pensamento do Thomas Edison, de 5% das pessoas pensam, 10% das pessoas pensam que pensam e 85% das pessoas preferem morrer do que pensar. Foi um pensamento dele, uma reflexão para dizer por que as pessoas não persistem nos seus planos, por que as pessoas desistem das suas ideias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando alguém diz já deu pra gente, ou quando a gente mesmo diz já deu, pra mim chega, basta, não quero mais viver essa experiência, é interessante porque aparentemente, superficialmente, pode dar uma impressão de que é algo libertador. Então, eu tomo a decisão do chega, parece que eu vou me afastar daquilo ali e que isso vai me libertar. Mas pensa comigo numa camada um pouco mais profunda. Muitas vezes esse sentimento tem muito mais a ver com uma penitência. Eu vou te castigar, eu vou dizer para você, ó, para mim basta. É muito mais uma vingança, muito mais uma reação, se a gente puder falar dessa forma, do que um sentimento de liberdade. Por quê? Porque a gente não tratou o problema, a gente simplesmente se afastou do problema. A gente está fingindo que ele não existe mais. Eu não parei ali para conversar com a pessoa, eu não parei para poder criar uma solução para que isso se tornasse um aprendizado, uma zona de crescimento para a minha vida. Então isso tende a criar na gente, quando a gente diz pra mim já deu, tende a criar na gente uma cicatriz emocional. E essa cicatriz acompanha a vida da gente. É muito difícil da gente... a gente pode até não ficar olhando para ela, mas ela está ali. Em determinado momento, alguém, até mesmo quando precisa exercer poder sobre a gente, exercer na realidade força sobre a gente, ela vem e lembra a gente dessa cicatriz. Já passaram por isso? Não sei se você já passou por alguma situação de estar numa discussão ali com alguém e de repente essa pessoa traz à tona uma coisa lá do passado que você achou que ela já tivesse até esquecido e ela fala assim, mas naquele dia você fez isso comigo. Você está dizendo aí que você é todo certinho, todo organizado, mas naquele dia você me deixou na mão. Você está dizendo aí que você é comprometido, mas naquele dia você esqueceu de mim. Você está dizendo que você é honesto, mas naquele dia eu vi você seguindo ali pelo acostamento no trânsito. Essa pessoa está trazendo à tona uma cicatriz, é uma situação não resolvida. Então, esse, para mim, já deu, tende a criar uma cicatriz quando ele não é deliberado.
quando ele é resistido, que é um dos primeiros itens que a gente vai falar aqui dentro do nosso caminho. Existia uma expectativa sobre um resultado, sobre uma realidade desejada, uma realidade que a pessoa queria viver, e essa realidade não se consolidou, veio um sentimento de frustração tão grande, seja pelo medo, pela raiva ou pela tristeza, e essa pessoa deu um basta. E esse basta foi pela resistência. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é de como lidar com essas situações e que o quanto que isso impacta no posicionamento de marca de vocês, porque eu falo sempre o seguinte: a gente pode tentar esconder das pessoas os nossos pensamentos, só que eles estão escancarados na vida da gente, na forma dos nossos resultados. Então não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa compassiva, uma pessoa tolerante, que eu ouço os outros, se o meu histórico é de desistir, de largar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você vai conversar com um cliente ou vai conversar com uma pessoa da sua equipe sobre um projeto novo e ela começa a te contar algumas histórias de pessoas que a traíram, de pessoas que a deixaram na mão, pessoas que as frustraram. Ela está trazendo um histórico de cicatrizes emocionais. Muito provavelmente você vai ser mais uma pessoa que ela vai contar uma historinha sobre você onde você a deixou na mão. Muito provavelmente ela tem um comportamento de ler o mundo por esse filtro. É um grande indicador, não pode ser uma certeza porque a gente não viveu o fato ainda, mas é um grande indicador de que essa pessoa tem para ela é mais desafiante assumir responsabilidade sobre as coisas. Ela responsabiliza os outros. Então assim, eu tive uma empresa que tinha tudo para dar certo, não fosse o meu sócio. Eu tive uma empresa que tinha tudo para dar certo, não fosse a minha equipe. Nossa, nunca conseguiam contratar uma equipe fantástica para mim. Toda vez um funcionário vem, aprende e me trai, sai da minha empresa e abre a dele. Isso é a história do outro. Tá tudo bem, a gente respeita, mas isso não vai conduzir a gente para frente. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Qual foi a minha responsabilidade? Que ganho secundário de repente eu tive quando eu atraí essa pessoa para minha equipe? Que responsabilidade eu tive quando eu não deixei claro para essa pessoa os nossos compromissos? E por aí vai, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente está passando por uma situação no mercado que está convidando a gente a desistir, a dar um basta naquilo ali, é saber se esse basta ele é deliberado ou se esse basta é resistido. Se esse basta é deliberado, ou seja, poxa, eu já vivi isso, eu experimentei tudo que eu queria experimentar dessa situação e para mim já está bom, eu quero viver novos desafios. Eu simplesmente vou desligar essa chave, eu escolhi esse caminho, porque já não prende mais a minha atenção. O meu interesse não está mais envolvido nisso. Está tudo bem, a gente não precisa ficar preso nas nossas ideias. A gente assumiu ali para fazer, vivemos tudo que tinha para viver, toca o barco, a vida segue. Mas se eu estou mudando a direção porque tem um problema que eu não estou conseguindo resolver, pode ser pelo medo, pela raiva ou pela tristeza, ou seja, medo é quando eu tenho uma crença de que eu não vou conseguir lidar com essa situação, eu não estou preparado para isso, não tenho recurso suficiente. Eu tenho algo a perder, o medo geralmente está protegendo alguma coisa na vida da gente, então eu prefiro desistir desse caminho do que abrir mão de outras coisas que são importantes para mim. Pode ser a raiva, eu estou ali inconformado, estou ali me rebelando contra uma situação, poxa, isso está acontecendo, é injusto, isso não podia estar acontecendo na minha vida, não é justo que façam isso comigo. Eu estou seguindo esse caminho, mas não era para eu seguir, as pessoas tinham que estar fazendo isso para mim voluntariamente. Ou pode ser uma tristeza, onde eu vou para dentro e falar, isso não é para mim não, isso é só para as pessoas que são vocacionadas para isso, só para as pessoas que têm dinheiro, são só para as pessoas que têm sorte. Então, o primeiro ponto, você vai fazer ali um balanço, é sentir mesmo, se a sua decisão está sendo deliberada, você escolheu isso incondicionalmente, não tem nada no mundo que esteja acontecendo, que esteja influenciando diretamente a sua decisão, é uma decisão interna, ou se é por resistência. Se você está fazendo isso porque tem uma causa externa que está te forçando a tomar essa decisão. O segundo ponto é estabelecer uma ordem de importância para as coisas. E aí você pode ter ali ao seu lado uma listinha mesmo de perguntas que você vai fazer para si mesmo, do tipo, de 0 a 100, no meu processo de desistir, de dar um basta nessa situação, de 0 a 100, o quanto que isso é importante para mim? De 0 a 100, o quanto que isso é urgente para mim? Que valores meus importantes para mim podem estar sendo feridos quando eu persisto nessa situação. Eu persisto quando eu crio resiliência para tocar esse barco para frente. Que valores meus eu posso estar agredindo nesse sentido? Perdas e ganhos mesmo. O que eu ganho quando eu desisto? Sempre tem um ganho secundário envolvido.
Por que é vantagem para mim desistir nesse momento? Estabelece aí com algumas perguntas. Se vocês tiverem interesse, manda uma mensagem para mim aí no direct. Eu posso botar uma listinha para vocês aí de pelo menos umas 10 perguntinhas que vocês podem trazer no dia a dia para quando estiverem diante aí desses pequenos indicadores, para que eles não se tornem uma avalanche. Essas perguntas ajudam a gente a subir uma barreira aí para conter essa avalanche que vai tentar soterrar as metas de vocês. Manda uma mensagem para mim no direct e eu respondo para vocês com algumas perguntas que eu uso no meu dia a dia que talvez possam ajudar vocês nas tomadas de decisão. O terceiro ponto, isso é fundamental, a gente usa muito aqui no escritório, é ser específico na descrição do problema. Olha só que legal. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação em que a gente está muito frustrado, a gente está emocionalmente envolvido na ideia de desistir, tem uma história embrulhando esse problema. Então, a pessoa pergunta para mim, por exemplo, poxa, Arthur, por que você não lançou seu livro ainda? Aí eu posso embrulhar as minhas justificativas numa história. Deixa eu te falar, hoje, cara, eu estou vivendo tanta coisa difícil aqui, eu estou me colocando em tantos desafios na minha empresa. Você imagina que faço parte hoje da maior organização de networking de negócios do mundo, eu estou muito envolvido com isso, e aí a minha rotina com filho, ou seja, eu estou encapando o problema com histórias. E essas histórias deixam a situação mais turva, ela fica mais emocionalmente confortável para mim, mas fica mais difícil de eu lidar ou de eu pedir ajuda para alguém. Porque se alguém está ouvindo a história, mas não tem uma clareza a razão exata pela qual eu estou procrastinando, a razão exata pela qual eu estou desistindo em algum aspecto da minha vida de fazer isso que eu estou fazendo. Agora, qual é o problema? O problema é, eu não estou conseguindo dedicar tempo suficiente para isso. Esse é um problema. Eu não estou conseguindo dedicar tempo suficiente para mim, para poder finalizar meu livro. Então, alguém que está do lado de fora vai me dar um ponto de vista preciso sobre isso, que é, por exemplo, uma dica de o que você pode deixar de fazer hoje no seu dia, que não vai interromper seus resultados maiores, pequenas coisas para sobrar 15 minutos. 15 minutos por dia para você poder escrever um pouco mais do seu livro. Não precisa ser o mundo. Aí, olha só que legal, eu fui preciso na descrição dos meus problemas. Senão a pessoa não sabe se o problema é com a minha família, não sabe se o problema é dinheiro, não sabe se o problema é realmente a gestão das minhas atividades, não sabe se o problema é meu relacionamento, não sabe se o problema é minha empresa, porque eu estou encapando, embrulhando isso com histórias. Então a terceira dica é desembrulha as histórias. É legal porque quando você tem um coach, quando você tem um consultor, quando você tem um mentor envolvido nos seus projetos, eles ajudam a desembrulhar essas histórias. Eles vão ficar perguntando, pedindo para você assim, não, tudo bem, entendi sua história, agora desembrulha isso e fala do problema. Qual é o problema? O problema é, eu não estou conseguindo contratar a equipe ideal. O problema é, eu não estou lucrando quanto eu gostaria para minha empresa. O problema é, eu não estou conseguindo ter a quantidade de clientes que eu gostaria. Não é, o mercado é cachorro e aí tem muita concorrência. Esse não é o problema. O problema é, você está buscando cliente e você não tem cliente. Você está buscando uma equipe e você não tem equipe. Geralmente nesse problema está envolvido uma realidade resistida e uma realidade desejada. Então tem uma realidade que você não quer que aconteça mais e você tem uma realidade que você deseja, tem algo que você idealizou. Então o terceiro ponto é, seja específico na descrição do problema, de preferência que a descrição desse problema não tenha mais do que uma frase. Não pode ser um parágrafo, tem que ser uma frase. Qual é a frase? Eu não tenho cliente suficiente. Qual é a frase? Eu não tenho recurso suficiente para tocar meu projeto. Qual é a frase? Eu não estou dedicando tempo suficiente. É só isso, simplesmente isso. Leva isso para as pessoas e você vai ver que as pessoas vão conseguir te ajudar com muito mais eficiência. O quarto ponto que eu posso trazer para vocês de dica para criar essa barragem aí para conter a avalanche dos problemas é criar o seu botão do pânico. Olha que legal. O que é o botão do pânico? É o seu bate-sinal. Sabe o telefone vermelho da Casa Branca? Você já tem um acordo com alguém para você pedir um socorro. E geralmente esse socorro, a gente tende, como a gente está emocionalmente envolvido na ideia, a gente tende a pedir socorro para uma pessoa que a gente confia e que a gente gosta. Mas não necessariamente essa pessoa é um especialista naquela área do problema que você está vivendo. Olha como é que é diferente. Se eu tenho um problemão, eu não vou ligar para o meu melhor amigo para pedir um conselho para ele. No máximo, e nem liga para desabafar não, tá? Por favor, poupa a pessoa, desabafa com o espelho. Vai lá na frente do espelho e diz tudo que você tem a dizer
para o seu espelho, não traz o seu parceiro, o seu amigo para uma frequência mais baixa onde você está, não. Se você tem um problemão, não vai lá chorar suas pitangas com ele, não. Poupa o seu amigo, vai lá no espelho, fala tudo para ele, vai para a praia e fala tudo pro oceano, fala para a conchinha, não tem problema. Mas não junta as pessoas para poder desabafar, não. Junta as pessoas que você gosta para poder descrever de forma específica o seu problema e saber delas de que forma elas podem te ajudar. Quando você está com um problema na sua empresa, você vai pedir uma orientação para alguém que tem resultados naquela área que você está buscando desenvolver. E de preferência não, vai fundamentalmente pessoas que têm altos resultados naquela área. Vou dar um exemplo, eu sou um mentor de vendas. Eu ajudo as pessoas, os empreendedores, a posicionarem as suas marcas para performar em vendas. Eu vendo há 22 anos, eu tenho resultados de venda. Eu ajudo clientes a alcançar resultados milionários nas empresas deles através de venda. Então, se você tem um problema de venda, eu sou uma pessoa que pode conversar com você. Mas se você tem um problema de RH, talvez eu não seja a melhor pessoa. Se você tem um problema de gestão financeira, talvez eu não seja a melhor pessoa para poder te dar um ponto de vista. Então, apesar de eu acreditar que eu sou bom naquilo que eu faço, eu não sou bom em tudo. Eu sou bom naquilo que eu sou especialista. Então, eu abro as portas do meu escritório, abro as portas aqui das minhas mídias sociais para ajudar as pessoas dentro da área que eu sou especialista. De resto, o meu melhor conselho é: procura um especialista nessa área. Por quê? Porque se você procura uma pessoa para poder te dar um apoio simplesmente pela questão emocional, muito provavelmente essa pessoa ela não quer ver você sofrer. Então, pode ser que o conselho que ela vai te dar é exatamente desiste, cara. Desiste porque isso está te fazendo sofrer. Se eu for pedir um conselho para minha mãe, foi muito engraçado, né? Eu tenho uma história de vida real disso. A minha mãe literalmente fechou a minha empresa, foi lá e fechou as portas da minha empresa, porque ela estava me vendo sofrer no início do meu trabalho. Eu tive uma estamparia aí, para quem não sabe, eu não comecei nessa área de design, então eu tive uma primeira experiência na área de produção e a minha mãe estava me vendo sofrer. E para uma mãe é muito difícil ver o filho sofrer. E ela foi lá e literalmente fechou as portas da minha empresa e falou assim: você não entra mais aqui não, porque isso aqui não está num caminho legal para você. No coração dela, foi isso que bateu para ela poder me ajudar, mas não era isso que ia me conduzir para frente. Por sorte, ou pela minha própria habilidade de gestão emocional, eu criei um caminho paralelo e dei continuidade. Tive apoio de muitas pessoas, da minha esposa, né, que acreditou em mim e falou assim: não, se ela não quer que você continue lá, a gente continua de outro jeito. Da minha sogra me emprestou um escritório de um prédio que ela tinha, pessoas que estavam vendo o meu movimento de seguir em frente e que acreditavam que eu era capaz e me ajudaram a superar isso. Então, crie o seu botão do pânico, tenha um especialista. Isso pode ser por amizade, isso pode ser amizade com o especialista. Como é que você cria amizade com o especialista? Ou você vai pagar ele para poder começar a ter contato, para ele poder disponibilizar uma parte do tempo dele para poder te ajudar, ou você vai fornecer serviço para ele. Vai ver uma área em que ele tem muita dificuldade, ninguém é bom em tudo, então vê uma área em que ele tem ali uma área de vulnerabilidade, uma área de desafios e se coloca a ajudar essa pessoa, para que ele possa ter essa retribuição aí, essa reciprocidade de poder te ajudar. Então tenha um especialista, pode ser um mentor, como é o caso dos clientes que estão aqui com a gente, pode ser um coach, pode ser um terapeuta, depende da área onde você está tendo o problema. Talvez realmente o seu problema seja mais emocional, pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, aí você vai determinar. Olha a primeira dica, tem que ter clareza sobre qual é o problema, você tem que ser muito específico no seu problema. Para quem aí já fez gestão empresarial, gestão de processos, de projetos, você pode até experimentar, colocar, não tem? Quando a gente bota a meta SMART, traz isso para a descrição do seu problema. Faz sentido? A gente fala muito de estabelecer o processo SMART para desenvolver meta, mas pode ser para você ser específico no seu problema. Então, esse seu problema é específico, ele é mensurável, você consegue medir esse problema? Ele é atingível? Ele é relevante para você? Ele é temporal? Você tem um tempo para poder resolver isso na sua empresa? Eu quero que esse resultado aconteça em tanto tempo. Feito isso, estabeleça aí o seu botão do pânico, uma pessoa para quem você possa ligar, que seja o seu telefone vermelho da Casa Branca. Quando o bicho está pegando, o presidente pega aquele telefone e toma uma grande decisão. Depois, na quinta dica, e aí tem muito a ver com o tema do e-mail que a gente estabeleceu, é criar um compromisso externo de valor. O que é um compromisso externo de valor? É você se colocar numa situação onde falhar não é uma opção.
E não é simplesmente dizer, fazer, eu até botei no e-mail sobre estabelecer um contrato, mas não é fazer um contrato com ter um sócio, não. Olha a sacada. É você criar dentro do seu projeto um compromisso onde outras pessoas, a vida de outras pessoas, dependem do seu resultado. Vou dar um exemplo, daqui um pouco mais para frente vocês vão conhecer, eu vou abrir um pouco mais esse projeto. Eu acabei de fazer isso na minha vida. Eu criei um desafio, um compromisso, onde outras pessoas recebem recursos a partir do que eu faço. E essas pessoas vão passar a depender, de certa forma, em certo aspecto, proporcionalmente, disso que eu faço. Se eu fizer bem, elas vão para frente. Se eu fizer mal, elas dependem do meu resultado para poder ter resultado na vida delas. Olha que sacada. A gente vê muitas empresas aí no mercado que dizem 10% do meu lucro vão para essa instituição de caridade. Esse lucro tem uma média de acontecer. Então, se eu tenho um lucro lá de R$1 milhão e essa instituição recebe 10% desse valor por mês, significa que eles estão esperando esse dinheiro. Se a minha empresa não der certo, eu vou frustrar as pessoas que estão sendo ajudadas por esse projeto. Isso é um compromisso externo de valor. Você pode fazer isso em várias proporções. Você pode fazer isso em vários aspectos. Não precisa nem necessariamente ser dinheiro. Mas você vai criar um compromisso onde outras pessoas dependem do seu resultado. Não só na empresa, porque a empresa você tem CLT. Você não comanda o compromisso que você tem com as pessoas. Desculpa ser tão sincero com vocês, mas no Brasil a gente tem lei e essa lei preza de que se você não cumprir o seu compromisso, você é obrigado a arcar com as suas consequências. Eu quero dizer sobre processos onde você é a lei, onde você determinou um compromisso, a sua palavra com isso. O Earl Nightingale dizia o seguinte, que disciplina é a habilidade de eu dar um comando a mim mesmo e cumprir. Disciplina é a habilidade de eu dar um comando a mim mesmo e cumprir. E se esse comando faz com que haja benefício na vida das outras pessoas, aí eu não posso desistir, porque não é mais só por mim. Tem outras pessoas que estão dependendo desse meu resultado. Isso tende a me deixar mais conectado, engajado no meu processo. E aí eu vou finalizar aqui com a sexta dica, que é um pouquinho mais filosófica, um pouquinho mais sobre comportamento, mais comportamental, mas que eu considero muito importante, que é como que você lida com o medo que aparece quando a gente está diante de desafios e a gente acha que a gente não consegue lidar com isso. A gente lida com medo aumentando a nossa habilidade de estar preparado. Faz sentido? Tem um pensamento que diz assim, a vida pode até te pegar desprevenido, mas ela nunca pode te pegar despreparado. Então podem acontecer coisas que você não programou, mas você tem que estar sempre preparado para lidar com as coisas. A arte de viver não é ir para o alto de uma montanha, se isolar, botar uma roupa especial, meditar e se reequilibrar. É lidar com a vida enquanto a vida acontece diante de seus olhos. Eu aprendi isso com um grande mestre chamado Harry Palmer, que compartilha isso dentro dos treinamentos dele, que eu acho maravilhoso. A gente pode meditar, a gente pode relaxar, a gente pode pedalar, a gente pode fazer coisas para poder trazer de volta a nossa carga e para lidar com as coisas. Mas não adianta a gente ir para o mundo, sofrer, deixar nossa energia lá embaixo para depois ter que se isolar e recarregar. Você pode se recarregar ao longo da vida mesmo, com a vida acontecendo diante dos seus olhos. Como é que você fica mais preparado para isso? Como é que a gente desenvolve uma habilidade de estar preparado? Conhecimento, prática e repetição. Então isso que vocês estão fazendo aqui hoje de me acompanhar, vocês estão buscando conhecimento. Isso é muito legal. Esse conhecimento tem que refletir em prática, ou seja, saiu dessa live, já pensa o que você pode fazer hoje com essas dicas. Que pequeno movimento você pode fazer para botar isso em prática. E faz disso uma rotina. Coloca aí um plano de rotina de como é que eu vou fazer para lidar com as pequenas intercorrências aí do dia a dia. Quando isso vira uma rotina, você cria repetição, você cria uma sensação de que você pode lidar com isso. Eu não sou um atleta de jiu-jitsu, como vocês podem ver aqui pelo meu físico não avantajado sobre isso, mas eu tenho um grande amigo que é um mestre em jiu-jitsu, eu fiz um mês de aula de jiu-jitsu, foi puxado para mim, acho maravilhoso, acho uma filosofia fantástica, é um esporte extremamente tático, estratégico, lida muito com a inteligência, tem muito pouco a ver com a agressividade, tem muito mais a ver com o seu olhar estratégico de lidar dentro das dificuldades. E tem alguns movimentos no jiu-jitsu que eles dizem o seguinte, que eles mostram o seguinte, tem posição em que a pessoa encaixa um golpe ali com um movimento no seu oponente
e ele ganha quando o oponente começa a tentar se debater. No desespero do oponente, ele perde. Quando ele se vê desesperado, ele para de raciocinar. E aí começa a entrar em pequenos movimentos errados pelo desespero que coloca ele numa posição de mais vulnerabilidade. E aí a pessoa que está ali encaixando a posição, ele consegue finalizar, vamos dizer, a luta. Como que um atleta, que é um profissional, faz? Ele cria uma posição de descanso, uma posição onde ele defende uma posição estratégica e cria ali um pequeno espaço de tempo para pensar no próximo movimento, para poder olhar a situação de uma forma um pouco mais neutra. Isso é maturidade para atleta, seja no jiu-jitsu, seja numa corrida, seja no ping-pong. Mas se você sente que está perdendo a luta, se você sente que está perdendo a partida, você tem que ter um preparo para poder se defender dos pilares das posições estratégicas para não te finalizarem e ganhar ali um pequeno espaço de tempo para olhar a situação de uma posição um pouco mais neutra. E aí você estabelece esses 5 pontos aí que eu trouxe para vocês hoje. Tenho certeza de que você vai conseguir lidar muito mais com as situações da sua vida. A grande sacada para a gente poder encerrar o nosso papo aqui é o seguinte. Arthur, o que isso tem a ver com o meu posicionamento de marca? O que isso tem a ver com a construção da minha autoridade no mercado? Tem a ver que quando você cria mais preparo e condição para lidar com essas situações, você também cria resultados. Lembra que eu falei lá atrás? A gente pode tentar esconder os nossos pensamentos, mas eles estão escancarados nos resultados. As pessoas estão vendo que você está tendo um resultado de ser uma pessoa imparável, de você ser uma pessoa resiliente, que consegue lidar com os problemas. E aí, ao invés de você criar somente o seu botão de pânico, você passa a ser o botão de pânico das outras pessoas. Olha a sacada. Se você cria um histórico de reputação, de não se desesperar, pelo contrário, conseguir lidar de forma madura, eficaz, eficiente com os problemas da vida, as outras pessoas que estão com problema, vivendo desafio na vida delas, vão te procurar. Agora você acabou de se tornar uma referência, uma autoridade no que você faz. Elas vão trazer para você a demanda e aí você vê de que forma você encaixa a sua vocação, o seu talento para resolver um problema de vida ou de negócio delas, numa percepção de que isso é muito necessário para elas, de que você é muito bom em fazer e de que provavelmente, inclusive, é muito difícil substituir você. Olha o tchê-tchém, como diria o meu mestre Alberto Martin, do dinheiro acontecendo na sua vida. Você pode fazer disso um produto para você, um serviço para você. Cria autoridade e ajuda o mercado a te rentabilizar, fazendo o que você ama fazer, o que você gosta de fazer, rentabilizando e criando uma oportunidade aí de uma vida mais próspera. Gente, vou terminando por aqui, está exatamente no nosso tempo. Espero demais que eu possa ter conseguido colaborar, contribuir um pouquinho aí para o seu dia. Sonhe grande, pratique o bem, que venha o amanhã e vamos em frente. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, vamos em frente.